retornar aqui. Isso, tá falando aqui na região, né? Então, aqui pode dar, mas não é comum, não é característico das úlceras apresentarem nessa borda aqui, tá? É mais comum apresentar nessa curvatura aqui do estômago. O próximo são as patologias do sistema urinário. Continua aí na 29. Pronto. Então, na 29, a gente começa... O que são anomalias que eu já ensinei para vocês? O que são anomalias congênitas? Verdade. Hã? É uma deformação. É uma alteração. É uma deformidade, uma alteração congênita, né? Quando a gente fala de congênita, são questões relacionadas a celulares, né? As células. Na hora da divisão celular, da multiplicação celular, para formar o seu rim, por exemplo, é onde que uma célula ali, na hora de multiplicar, teve um erro, né? Então, causou uma certa alteração em você, uma certa deformidade, né? Ou multiplicou exacerbadamente, mais de uma vez ela tinha que multiplicar uma só, né? Então, quando a gente fala congênita, é relacionada a celular, tá? Então, a gente começa aí as patologias do sistema urinário com as patologias congênitas. Então, o que uma pessoa pode nascer, né, de diferente, que às vezes o paciente nem sabe, vai fazer um outro exame do abdômen e descobre que tem aquela patologia ali e nem sabia. Então, a gente começa com a primeira, né, na página 30, que é o rim ectópico. Então, o que significa um rim ectópico? Aqui nessa imagem vocês têm uma imagem de ressonância magnética. O rim ectópico é onde que eu tenho esse rim normal, porém eu tenho a localização do rim diferente. Então, eu tenho um dos rins localizados na pelve. Aqui, ó. Então, eu tenho um rim aqui anatomicamente, né? No local, na localização anatômica correta, mas eu tenho outro rim que deveria estar aproximadamente aqui, né? Onde que eu fiz essa cruz, mas ele está lá pélvico. Ele está bem rente aqui à crista ilíaca, está situado entre a lombar 5, né? 4 e 5, e aqui, ó, bem aonde que tem também os órgãos genitais, sejam femininos ou masculinos, né? Totalmente errado. Às vezes, o paciente não percebe, não sabe, né? Não vai ter esse volume diferenciado, nem nada. Às vezes, ele vai fazer um outro exame e descobre, o médico fala na hora. Várias vezes eu já participei desse momento, sabe? Vai fazer exame para alguma coisa e tem, o paciente não sente nada. Ou, às vezes, sente, mas aquilo faz parte do cotidiano dela, né? Desde que nasceu ela assim, aquela coisa que ele sente assim, já acha que é normal, todo mundo sente, né? Então, o rim ectópico é uma anomalia congênita. O paciente tem, mas localiza-se numa região onde não foi projetada para estar. Então, é uma anomalia, ou seja, foge do normal, foge do comum, foge do correto. Mas ele ainda tem que dar graças a Deus que tem os dois rins, né? Então, ele tem aqui, ó, a pelve renal toda certinha, tem o ureter, né? Faz coligação aqui com a bexiga, tem tudo direitinho. Porém, está localizado em outra região. O rim ectópico é quando o rim localiza-se anatomicamente na pelve. E temos também o próximo, que é o rim em formato de ferradura. Porque aqui a gente tem uma imagem, vocês vão aprender depois, peraí. Uma imagem de uma ressonância, né, onde que eu vejo aqui em preto e branco um corte transversal, que eu estou vendo meu paciente por dentro do abdômen, e eu vejo aqui anterior, né, onde que eu estou vendo meu paciente de frente. Aqui é onde que ele tem os dois rins.
porém em formato de ferradura. O rim direito com o rim esquerdo, emenda do lado de cá, eles não são separados, está na localização correta do abdômen, porém ele em formato de ferradura, porque eles se unem próximos aqui às artérias e às veias. Mas tem um funcionamento normal, igual eu falei para vocês, muitos pacientes não sabem que tem. Só descobrem quando tem algum problema proveniente a isso, pode ter também, ou outra coisa que vai fazer o exame e descobre, né? Por exemplo, um ultrassom. As mulheres... Podemos falar que é uma anomalia que não vai trazer problema algum. Sim, sim. Mas, Alexandra, tem outra coisa também. Eu lembrei aqui, foi de uma funcionária minha eu lembrei que técnica de mamografia, a mãe dela casou de novo e teve um bebê. Isso, teve um irmãozinho. Ele nasceu até no Vila da Serra. O menino, no ultrassom, não tinha nada. Quando foi fazer, a mãe dela passou mal um pouco antes das 37 semanas, que são o ideal para nascer. Teve o parto prematuro, fez cesárea. Quando o menino nasceu, um pedaço do pulmão era coligado lá no duodeno, então ia ar para o duodeno e comida voltava para o pulmão, um monte de coisa ligada errado do sistema. Só que isso no exame morfológico do ultrassom, eu esqueci com quantas semanas que faz, mas onde que já está mais ou menos com seus 6 meses, isso vê. Qualquer anomalia vê, porque o morfológico é para ver toda a formação do bebê, se tem todos os dedinhos, se vai ter aquele lábio laporino, já é para prever que essa criança, quando nascer, já tem que nascer no hospital X, que vai ficar internado, vai fazer uma drenagem, vai fazer um procedimento após as 24 horas de nascido. Enfim, foi uma surpresa, fez tudo particular na época, todo pré-natal. É uma anomalia congênita? É. O menininho nasceu com uma má formação, mas trouxe problema? Sim, ele não ia, nem sei como é que ele está agora, ele não ia sobreviver se não fizesse todas essas correções logo após o nascimento. Porque o duodeno estava com livre acesso ao pulmão do menino. Se ele amamentasse, ia leite para o pulmão. Então, é uma anomalia, né, na hora da separação celular, né, da congênita, ainda na barriga da mãe, durante a fecundação e tudo mais, que houve esse erro nessa dimensionamento, né, nessa multiplicação, e trouxe essa alteração congênita e foi maléfica, né? Trouxe malefícios para esse bebê, com certeza. Essas correções mais profundas, o ruim é que, além dele ter nascido prematuro, né, que ele vai ter essas complicações, onde os órgãos vão amadurecer o tempo ideal, o dele é mais complicado, possa ser um menino saudável, mas que tem, às vezes, sempre algumas coisinhas, tipo gripa mais frequente, tem acesso a infecções mais frequentes, vai ser uma criança um pouco mais vulnerável. Mas, geralmente, à medida que cresce, né, ele vai ficando mais forte e, às vezes, não tem nem nada mais, né? Então, isso depende também muito da genética, né, de cada um. Mas, pode... Oi? Então, quando o bebê ele nasce prematuro, isso prejudica o crescimento dele e o desenvolvimento dos órgãos em geral? Em geral. Às vezes seu filho tem mais episódios de febre, gripa mais constantemente, proveniente ao nascimento precoce. Se não nasce a termo, né, que é o termo que a gente dá, que são a partir de 37 semanas, o bebê pode nascer a qualquer hora, que é um bebê saudável, com 36 semanas, você já dá o nome de prematuro. 36 semanas. Eu nasci de 8 meses, então eu tenho a saúde um pouco mais prejudicada, eu fico mais doente do que minha mãe ou meu pai, meu irmão, por exemplo. Eu tenho algumas complicações de saúde por conta disso. Eu tenho imunidade um pouco mais fraca mesmo. Mas tem pessoas que melhoram bastante, né? Assim, não que não vai ter mais nada, mas melhoram muito relacionado ao que era pequenininho, sabe? Mas sempre tem esse reflexo da prematuridade regressa, né? Antes. Sim, Eu não tô dando neonatal, não, Mel. Agora eu virei neonatal, ginecologia, né? Na última aula de dezembro é DIU, não sei o quê. É desse jeito. Raio-X, meio de contraste, aqui assim, uma farofa, né? Uma farofa só. Deixa eu voltar aqui para minha aula de patologia, meu sistema renal, né? Urologia. Então,
nasce assim, né, gente, com essa má formação, e realmente, tá? Nos laudos, quando o paciente faz esse exame, o médico detecta, vem escrito rim em ferradura. O radiologista descreve dessa forma. Não é comum de ver, mas é comum de ver. Eu, por exemplo, não sei se, acredito que vocês não sabem, eu comecei a fazer imagem porque eu era digitadora de laudo de ultrassom. O que o médico via, ele falava e eu digitava. E eu sempre vi pacientes que não sabiam que tinham rim em ferradura, que foi fazer outro exame. A médica perguntou: você sabia que você tem o rim assim, assim, assado? Ela: não, mas o que isso pode, né? E ficava super surpreso. E no laudo elas sempre descrevem, né? Rim em formato de ferradura, medindo tantos e tantos centímetros, localizado tal, 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 de aspecto tal, tal, tal. Então descreve exatamente como que é o paciente, né? Mas, automaticamente, aqui é no diagnóstico por imagem, né? Aqui vocês veem em vermelho, exatamente ele todo emendado aqui, de um lado e do outro. A tomografia, vocês não aprenderam ainda, mas eu vou mostrar essa parte branca aqui, ó, que vem daqui até aqui. Não deveria vir daqui até aqui, né? Deveria ser separado. Essa aqui é qual? Deixa eu ver aqui. Má rotação? Não. É a rotação anormal do rim com a pelve renal na direção anterior ou posterior. A junção uretropélvica pode ser vista lateralmente no rim, em geral a grande. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui é a imagem radiológica, né? Vocês estão vendo aqui. Então, é onde que eu tenho o rim um pouco aumentado. Aqui, ó. Normalmente, né? Eu tenho a pelve, ureter, bexiga. Mas aqui eu tenho todo o processo que ia coligar, né? Eu tenho as pirâmides aqui em cima, ó, mas eu não tenho rim. E eu não termino ele, o ureter, porque o ureter não vai ter, porque teria saído de dentro do rim. Mas eu tenho toda aqui, ó, a pirâmide renal. Eu tenho todas, a glândula, né? Eu tenho todas tudo que completa ele ali, mas eu não tenho ele. Aqui, ó. Acho que a outra figura pode estar melhor aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui são várias outras anomalias que nós podem ter. O paciente pode vir a ter, ó. Ele tem um rim certinho, outro rim certinho. Só que ele tem um rim de brinde, um rim acessório, que a gente chama, ó. Então, ele vem, né, com a pelve, ureter. Vem cá, também tem pelve, ureter. Emenda os dois e vai para a bexiga. E o outro vem cá direto para a bexiga. Poderia esse acessório não estar aqui, estar do lado de cá? Poderia também, tá? Como que eu vejo na imagem radiológica? Aqui, ó, o rim aqui não está aparecendo, está aqui em cima, né? Tem ureter. Esse mesmo paciente aqui, na imagem radiológica aqui. Aí aqui eu tenho outro rim, ó, que aqui eu estou vendo a pelve, né? Que emenda com o ureter daqui e faz a coligação na bexiga. E aqui eu tenho um rim só. Obviamente, vocês já sabem que eu só visualizo esse processo dos ureteres e da pelve renal porque o exame está contrastado, né? Aqui, outro tipo de anomalia, né? São diversas as anomalias que podem ter. Então, aqui eu tenho um rim bonitinho. Aqui eu não tenho ele, ó, onde deveria estar igual o outro. E eu tenho ele cá embaixo, ó, próximo também à crista ilíaca, um pouco mais abaixo ainda, ó. O outro ele estava mais aqui em cima, né? Esse está bem mais baixo. Faz a ligação do ureter aqui embaixo. E esse aqui também tem tudo normal, a pelve e o ureter. Na imagem radiológica, olha, eu vejo a sombra aqui do órgão, ó, do rim. Aqui eu tenho a pelve renal, que desce o ureter. E aqui ele está um pouco mais em cima, né? Porque ele deveria estar aqui, ó, a imagem radiológica, ó, correspondente a esse exame.
Mas ele tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a sombra do órgão, né? Ó. Tá esse de branquinho, a pelve que desce aqui pro ureter. O que mais? Mesma coisa também, são vários exemplos aí para vocês, ó. Aqui eu tenho os 2 rins do mesmo lado, ó. Aí na imagem radiológica, ó. Vocês vão ficar doidos, não ver um raio-x assim lá, né? Aqui tá um rim, aqui tá o outro, e todos os dois, um ureter dá a volta do outro lado, ó. E outro ureter do lado de cá. Todas anomalias na hora da multiplicação celular. E essa anomalia pode dar algum problema por eles serem do mesmo lado? Não, teoricamente, um paciente, igual eu te falei em várias vezes, um paciente que nem sabe que tem, sabe? Não, é os Igual a dois. pessoa que tem o coração do lado ao contrário, é só uma anomalia mesmo. Isso, exatamente. Exatamente. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é uma imagem tomográfica. Aqui é o rim ferradura, né? Voltando lá atrás. E aqui a gente vai para o próximo, que é, acho que na página 31 já, cálculos renais. Aqui na nossa ainda tá na 30. Ah, tá, a minha começa na 31. Não, tá na 30 ainda mesmo. Eu que coloquei cálculos vesicais, mas tem carcinoma de bexiga, que eu comi mosca aqui, né? Carcinoma de bexiga. Isso mesmo, na 30 é carcinoma de bexiga. Então, vamos lá. Não tem meu negócio. Deixa eu ver. Acho que é na imagem embaixo. Aí, é eu que inverti os slides. Vou até colocar aqui, porque aí as próximas aulas eu não... Deixa eu ver se tem outra também embaixo. Tem. Então, como eu vivo falando sobre tumor, né? Todo mundo sabe. Carcinoma de bexiga é a presença de um tumor maligno. Carcinoma é um tumor maligno, né? Na mama nós temos carcinomas também? Sim, né? Lembrando, tem vários tipos e espécies de cânceres, nem todos são carcinomas, né? Tem outros nomes de cânceres também. Mas na bexiga, o nome geralmente do mais comum também é dado como carcinoma, tá? Então, como que acontece esse tumor, desenvolve esse tumor de bexiga? Então, todo tumor é uma proliferação de células desordenadas, que como ela cresce desordenadamente, ela cresce com características falhas, né? Com a genética falha. Então, por isso ela se torna maligna, né? Porque ela não contém a genética correta que deveria conter lá dentro dela. Mas nós temos também o carcinoma, que é derivado de uma metástase. O que é metástase? Eu tive um câncer lá na mama e agora voltei em outro lugar. Então, é uma célula microscópica que migrou, né, lá da mama e através da corrente sanguínea ela andou e fixou-se naquele outro lugar e naquele outro lugar ela vai começar a desenvolver ali também. Isso que são as metástases. Mas aqui vamos para o câncer. Como que a célula começa a desenvolver? Então, ela nunca vai desenvolver, gente, perdida aqui no meio da bexiga, andando. Uma bolinha andando solta nunca. Por quê? Ela precisa... De onde que fica a célula? A célula está solta aqui na minha boca? Se eu cuspir, eu vou cuspir uma célula? Não. Se eu desenvolver alguma coisa, vai desenvolver aonde? Ó, na mucosa, na parede. Então, um câncer de esôfago vai desenvolver aonde? Na parede do esôfago, ó, na parede do esôfago. Por quê? A célula cresce daqui, é do tecido, é da mucosa, tá? Ia envolver câncer de mama, mas deixa, vocês vão ter aula semestre que vem, vocês vão aprender isso aí. Então, de onde que desenvolve o tumor de bexiga? Então, da parede da bexiga, onde tem a mucosa, né? Então, podia ter desenvolvido esse tumor que nós estamos vendo aqui, podia ter sido aqui em cima? Podia. É na mucosa também. Só esse paciente aqui, ilustrativamente, que está nessa região aqui, né? Então, aqui eu já vejo, né, a proliferação de crescimento de células desordenadas aqui, que já tem o diagnóstico de carcinoma, né, nesse senhor aqui. Essa imagem eu ponho aqui, mas é porque eu não aguento ficar só... Aqui é a bexiga inteira do paciente, ó. É uma imagem de ressonância.
aonde que eu vejo essa parte pretinha aqui, que é o tumor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui embaixo. Então, o carcinoma é a presença de um tumor maligno na bexiga, né? Que tem esse crescimento desordenado. Quais, o que pode desenvolver esse carcinoma, né? De bexiga. Cigarro pode desenvolver esse tipo de carcinoma lá na bexiga? Pode, tá? Características, sintomas, de vocês não tem aí o que causa, não. Então, pode ser tabagismo, adoçantes em doses altas, adoçantes em doses altas. Os adoçantes em doses altas causam mutações nas células. Professora, mas o que a gente faz? Toma adoçante para desenvolver diabetes e alguma outra coisa assim, né? E você toma muito, você fala comigo que tem isso aí. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Acho que vocês viram lá em psicologia. Então, nada demais. Você quer um trem doce demais, vai ter que usar o açúcar em doses pequenas. Porque o adoçante, ele não adoça, ele dá aquela quebrada. A vida é equilíbrio. É nessas horas que a gente vê. Exatamente. Então, tudo é essa palavrinha, né? Não só mentalmente, mas no dia a dia da gente, em todos os sentidos, alimentação e por aí vai. Então, alguns momentos, né, o que pode causar, pode ser isso aí. E também tem as metástases, igual eu falei, algo que migrou de outra região, né, que é um tumor primário, e as metástases nós chamamos de tumor secundário, que poderia ser isso aqui, por exemplo. Teve um câncer de próstata, esse senhor, né? A próstata é essa aqui, ó. Ela tá parede meia, né, grudada na bexiga. Tirei a próstata toda, né? Mas migrou-se na época uma célula para cá, né? E ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo, formando assim um tumor na bexiga. Característica, né? Geralmente o homem tem 3 vezes mais que as mulheres, pelo menos isso, gente, ó. O homem tem 3 vezes mais probabilidade de ter câncer de bexiga. Em geral, o diagnóstico é após os 50 anos de idade, então não é um câncer comum de pessoas jovens, né? Pode ter, mas é mais comum, né, nessa idade, né, a partir de 50 anos. O homem também começa a ter prevalências de doenças, né, com o envelhecimento igual às mulheres, né? As mulheres, né, o câncer de mama é um deles. Quanto mais velha, mais nós estamos próximos da possibilidade de desenvolver um câncer de mama. Quanto mais jovem, mais distante dessa possibilidade nós estamos, né? Então, os homens também têm algumas patologias relacionadas à idade senil, né? Idade senil é envelhecimento. Geralmente uma massa sólida, né? Ou papilar, de caráter invasivo. O que é caráter invasivo? Então, ele está ali na bexiga, mas ele pode invadir uretra, né? Invadir rins, todo câncer que a gente fala que é invasivo é um câncer que não vai ficar in situ, que a gente chama. In situ é localizado quietinho. O câncer de bexiga não tem essa característica. Ele tem característica de ser invasivo. Ou seja, quanto mais rápido eu diagnosticar, tratar, menor a incidência de eu ter metástase, porque ele é um câncer altamente invasivo. O que mais? Atinge a parede da bexiga, igual vocês estão vendo aqui, outros órgãos vizinhos, né, gânglios linfáticos, e pode causar metástase, principalmente em fígado, pulmões e medula óssea. Os sintomas, né, incluem hematúria, quem já colocou hematúria no glossário? Hematúria com H. Meu glossário tá pronto, tem mais de mês, até esqueci o que tem lá. Então, os sintomas para o paciente, é simples de você matar a charada, né? Então, hematúria é a urina com sangue. Todo paciente que urina com sangue, a gente dá o diagnóstico de hematúria. Às vezes, no seu prontuário médico vai vir descrito hematúria, né? E nem sempre a hematúria é caracterizada aos olhos nus. Eu vou ver o sangue na urina vermelho.
Às vezes, eu vou fazer um exame de urina, que minha urina está amarelinha, bonitinha, e contém células sanguíneas lá, perda de sangue na urina. Então, nem sempre eu vou ver a minha urina vermelha significa perda. A minha urina amarela eu não tenho nada, nem sempre. Eu posso ter hematúria eu posso ter perda de sangue e não ser visualizada a olhos nus, mas eu ter células que estão sendo perdidas ali, né? E que não está correto, né? A gente nunca deve encontrar células sanguíneas no meio da urina. A gente nunca pode perder sangue pela urina. Geralmente é indolor, o paciente não sente dor, é igual o de próstata também. Quando começa a sentir dor, gente, é igual a todos os cânceres, né? Quando começa a sentir dor, o trem já está enorme, já invadiu, já tomou conta, né? O paciente pode desenvolver um carcinoma de bexiga, mesmo não tendo um trauma naquela região, nem nada. Não são traumas que vão trazer isso, né? São outras questões fisiológicas. Ardência miccional. O que é micção? Urinar, né? Então, ardência ao urinar, ele pode sentir. E dor pélvica, né? Que é a região da bexiga, anatomicamente, está localizada na região pélvica. Então, ele pode sentir uma dor pélvica. Mulheres também podem ter, né, gente? Mas a prevalência maior é o aparecimento em homens. O diagnóstico, né, pode ser uma tomografia, um ultrassom, né, uma cistografia, igual vocês estão aprendendo em meio de contraste, uma ressonância, vai depender do nível de estadiamento, né, do tumor. Às vezes, o ultrassom é confundido com cálculo renal. Então, falando neles, vamos lá para eles, né? Agora sim, eu estou na página 31. Cálculos renais. O que são cálculos renais? São essas pedrinhas aí, né, que causam tanta dor da gente rolar no chão e morrer, né? Segundo as pessoas relatam, é a segunda dor maior do mundo, né? Depois da dor do parto. Então, o que são, né, essa definição de cálculos renais? São calcificações que ocorrem na luz do trato urinário, não apenas nos rins, né, em outros lugares também. Então, de que são formados esses cálculos, então, né? Então, são pequenos depósitos de cristais imperceptíveis aos olhos nus, que desenvolvem, né, à medida que o tempo vai passando, ele vai desenvolvendo. Como que ele vai desenvolvendo? Ele vai formando cada vez mais cristais, aquelas poeirinhas assim, e ao longo do tempo vai se unindo aquele pontinho de cristal, um pontinho de cristal, e ao longo do tempo ele vira um cálculo, né? O tamanho vai ficando maior. E ele não como é que fala? Ele não é diluível, né? Uma pedra dilui, gente. Alguém já pegou uma pedra aí, aquelas pedrinhas que vocês põem no aquário? O trem fica lá na água eternamente, o trem dilui, reduz de tamanho, acontece alguma coisa? Nada, né? Não é solúvel em água. Então, os cristais de cálcio, né, são cálcio. Professor, então não posso tomar leite, não? Né? Então, tem pessoas que têm uma predisposição, né, fisiológica do próprio organismo dela em desenvolver mais cálcio, em desenvolver mais pedras. Geralmente pode ser também relacionado à via alimentar, né, onde a pessoa ela tem uma probabilidade de ficar retendo essas impurezas do leite, por exemplo, de cálcio. Ainda bem que eu sou intolerante à lactose, já não posso tomar leite mesmo. Já te ajuda nessa aí, pelo menos, né? Então, não, já ajuda, já é alguma coisa. Aí é alguma coisa, né? Você está fazendo uma restrição obrigatória que está ajudando em algum trem. Mas nem sempre é derivado só do cálcio, né, gente? Então, tem pessoas que já têm esse desenvolvimento desses cristais de cálcio e que vão ficando em pequenos detalhes, em pequenos pontos imperceptíveis a olhos nus,
E ao longo da vida, às vezes pode desenvolver um cálculo, às vezes a pessoa tem um pontinho ali cristalizado, mas não vai desenvolver, não vai nem descobrir que morreu com aquilo, né? E não causou dano nenhum de maneira alguma. Então, mas isso depende da pessoa, né? Porque quem tem, sofre. Teve uma pessoa bem próxima da minha vida que a esposa dele morreu com hemorragia para tirar um cálculo. E ela nem passou mal. Ela sempre tinha cólica renal, marcou nas férias dela para tirar e morreu de hemorragia. Deixou um menino de 1 ano para trás, viu? Tem 10 anos isso já. Hemorragia para tirar um cálculo. Começou a investigação de erro médico, né, que foi notório, mas a família decidiu parar, porque eles estavam sofrendo muito com essa questão de exuma corpo todo dia, sabe? É uma fatalidade que qualquer cirurgia pode acontecer também, né? Então, os cálculos, eles têm levam à obstrução renal, né? Que é obstrução renal? Para aqui, né? Pegando o lápis. Para aqui na pelve, né? No ureter, aonde que ele filtra a urina e a urina não desce, não desce, não desce, não desce. Se não desce, o paciente incha, causa retenção urinária, o rim já atrapalha a vida do paciente em todos os sentidos, né? O metabolismo do meu paciente fica todo alterado, né? Um paciente tem várias complicações. Eu tenho mais medo de problema renal do que problema cardíaco, gente. O rim, eu vou te falar, na hora que dá problema, que tem que fazer as hemodiálises da vida e por aí vai, é muito triste, né? O paciente sofre muito. Então, o cálculo, né? Isso tudo aqui é cálculo, né? Tem gente que tem até um copinho cheio de cálculo, várias vezes que já tirou. Então, por que sangra às vezes na hora de urinar? Porque a pedra passa no canal do ureter e sai machucando a parede. Machuca, fere, né? Dependendo do tamanho do cálculo da pedra. Então, o paciente acaba urinando sangue, porque onde a pedra passou, a pedra machuca e acaba causando esse estrago aí, né? Aqui é onde ficam as bolinhas, aqui, né, as pedrinhas, onde que está verde. Aí uma redor daqui de cima, né, causou essa obstrução, que é onde que você vai começar a expelir, né? Ela vai começar aquele trajeto tortuoso, né, aquela tortura de estar expelindo um cálculo. Aqui, só uma imagem tomográfica de onde está esse ponto calcificado aqui, ó, é o cálculo, tá? A pedrinha. E onde está isso aqui tudo redondinho, cinza, é o rim. Um rim e o outro rim. E onde tem essa pedrinha aqui calcificada, né? Branquinha, ó. É onde eu tenho uma pedrinha aqui. Tá? Então, definição, causas, né? Então, as causas de malformação permanecem meio incertas, né? Alguns estudos indicam pacientes com urina muito ácida e níveis elevados de cálcio na urina, com maior incidência de cálculos renais. Sintoma, né? Oligúria ou disúria, dor intensa ao urinar, hematúria, febre, alterações no humor, dificuldade de locomoção pela dor, né? O diagnóstico por imagem, eu tenho o exame que vocês estão estudando aí também, meio de contraste, urografia intravenosa, que é um excelente método para poder avaliar pacientes que têm mais de um cálculo, sabe? Fazer um estudo melhor, um planejamento melhor de tratamento para esse paciente. Tomografia também a gente faz muito, porque às vezes o ultrassom não consegue ver, que o ultrassom é igual um raio-x, assim, né, para algumas coisas, é mais grosseiro, e a TC não vai passar batido de forma alguma, né? Que mais? Só, carcinoma de células renais. Então, é um tumor maligno do rim. Carcinoma de células renais. Se eu pus certo aqui. Pus. O carcinoma de células renais, gente, é um câncer que toma conta, assim, muito rápido, é onde o paciente é difícil ele conseguir fazer alguma coisa, é um câncer muito desastroso, sabe?
Então, as células, né, elas vão, as células malignas vão tomando conta, como se ela alterassem todo o aspecto, todas as células sadias do rim e tornassem ele todo maligno. Ele começa com uma célula, depois transforma a genética do rim todo como uma hiperplasia, né, como um câncer. Então, ele é 3 vezes mais frequente em homens também do que mulheres. Então, os homens têm 3 vezes mais possibilidade de desenvolver carcinoma de células renais do que as mulheres. Então, o tumor é tipicamente uma massa grande, irregular, né? Óbvio, todos os tumores são irregulares, com áreas internas de necrose e hemorragias. Então, é um paciente que vai começar a ter sangramento intenso. Deixa eu baixar aqui para ver se... Porque eles têm mais probabilidade. Porque eles têm? Boa pergunta, não sei. Podemos pesquisar. Ah, tá. Pode ser o tipo de genética masculina, né? Aqui, ó. Ele já começa com uma massa grande e já aumenta com muita rapidez, ó. Então, aqui eu estou no estágio 1 do câncer, estágio 2. O estágio 3 já tomou conta da pelve renal aqui toda, ó. E o estágio 4, olha, é uma multiplicação grande, né, exacerbada. Ô, Mel. Pode demorar quanto tempo para Demorar. esse estágio? Ô, Mel, aí isso vai depender de cada paciente, né? Igual tem pacientes em todos os tumores que aquele tumor demora anos para crescer, para chegar àquele tamanho que descobriu hoje, mas tem paciente que descobre hoje, com 8 meses, ele está desse tamanho. Ele descobriu um dia, com 8 meses, já está desse tamanho. E isso aí já é do organismo de cada paciente. Tem tumores que crescem mais rápido mesmo, são mais agressivos, o tipo celular vai ser agressivo em qualquer pessoa, mas tem tumores que dependem do paciente, da genética do paciente. A gente vê isso mesmo até em tipo, câncer de mama, né? Tem paciente que tira de letra, tem paciente que morre. Tem a mesma idade, às vezes, sabe? Todas fizeram um tratamento, tipo, particular e não dão conta mesmo da patologia, sabe? Ai, Mel, tô lembrando você aqui falando que eu destrincho, eu dou muito mais, dou mesmo. Se fosse falar assim, só para falar para vocês, que o que está na apostila aqui, agora do aparelho urinário, né? Deixa eu ver. Carcinoma, vou voltar aqui do carcinoma um pouquinho, né? Os sintomas é dor, vou ler aqui. Então, o sintoma é dor no flanco e hematúria. O que é hematúria mesmo? Sangramento na urina. Urina no sangue. Ó, o sangue na urina. Sangue na urina. E flanco. Flanco, vocês estudaram anatomia. O que é flanco? Estudamos? Nunca ouvi essa palavra? Então, tá. Então, o diagnóstico por imagem, né? Que a gente vai fazer desse exame aí de carcinoma de células renais, né? Tá? Flanco direito e flanco esquerdo, anatomicamente. É de uma pessoa que não tem anomalia, né? A cintura, aqui onde que a gente põe a mão, né? Onde localiza o rim. E o diagnóstico, né? A gente pode ver essas alterações relacionadas à urografia, né? Lá naquele exame de urografia, que é muito bom. A urografia, a gente vê o sistema, é um excelente estudo para estudo do sistema urinário. Vocês já estão estudando ele lá no mês de contraste. Obviamente, eu vou precisar do contraste, né? Para ver